chamo Luiz José de França e estudei aqui na Faculdade de Direito de 1990. Entrei no vestibular de 89, fui primeira entrada de 90 e saí em dezembro de 1994. Participei aqui ativamente de um momento muito importante aqui da história das ideias da Faculdade de Direito, na verdade, que foi exatamente o desenvolvimento da chamada discussão do direito alternativo, onde a contradogmática, que foi o grupo ao qual então me filiei e me vinculei na faculdade, era um grupo que visava discutir esses assuntos de forma a trazer um pouco mais de conteúdo do movimento estudantil. A gente sempre observava aqui na faculdade que havia uma carência enorme de uma discussão de fundo, de uma discussão que extrapolasse um pouco os limites do positivismo jurídico. Havia uma necessidade represada de se discutir um pouco as garantias constitucionais, que naquela época eram muito recentes, a Constituição tinha só 2 anos. Havia uma necessidade de se discutir amplamente uma nova forma de movimento estudantil, quer dizer, que contemplasse a descentralização do poder, que contemplasse uma maior participação dos estudantes, que contemplasse a discussão de temas que fossem relevantes para o enriquecimento cultural dos estudantes. E aí não cabia nesse rótulo que seria uma discussão de direita ou uma discussão de esquerda. Se discutiam mulheres, mas também se discutiam fundamentos religiosos do direito, se discutia o direito dos oprimidos, se discutia o direito achado na rua, mas com muita cautela, porque nem sempre o que vem da rua é progressista ou traz avanços para a sociedade. Eu até comentava agora há pouco aqui com um amigo que está aqui, que também vai fazer parte dessa entrevista, de que geração a geração você nem sempre tem avanço, você às vezes tem um retrocesso profundo e um retrocesso de valores. E a contradogmática buscou trazer essa discussão para o movimento estudantil. Nós realizamos aqui uma série de eventos que nunca tinham sido pensados na faculdade, pelo menos não na segunda quadra do século XX. Fizemos aqui 3 semanas de cultura, né? Trouxemos aqui a discussão de artes cênicas, instituímos aqui verdadeiramente a discussão do direito alternativo, trouxemos o pensador francês Michel Miaille, que era um dos papas na época na Europa da discussão da teoria crítica do direito, né? E trouxemos ele para discutir o direito alternativo dentro de uma premissa que era uma premissa necessária, que era a premissa da esquerda, em parte a esquerda católica, em parte a esquerda marxista e em parte a esquerda anarquista, já que nós tínhamos elementos também do movimento anarquista dentro do nosso grupo, que eram minoritários e que participavam desse grupo. Nesse grupo também você tinha gente moderada de esquerda, tá certo? Pessoas filiadas a partidos políticos de mais variadas matizes, você tinha pessoas do PT, você tinha pessoas do PSTU que nos apoiavam aqui, você tinha pessoas do PSB, né, partido ao qual posteriormente me filiei, ainda na década de 90, e saí dele também em seguida, hoje eu não tenho filiação partidária. Pessoas que traziam a discussão quanto à importância do direito, mas não o direito como essa ciência, digamos assim, luterana, essa ciência estática, essa ciência antropomorficamente paralisada pelo tempo e que apenas absorveu o pior da religião católica, que é o seu imobilismo, e não o seu transformismo, se nós fizermos uma leitura dos textos cristãos católicos originais, sem as influências da dogmática criada dentro dos mosteiros. É preciso dizer também que a universidade, ela surge na igreja, mas ela surge como um contraponto de setores da igreja que entendiam que havia uma necessidade de se entender a religião como ciência, e não como crença e como uma fé dogmática. Então, por todos esses elementos, surgiu a contradogmática. Primeira eleição disputada aqui em 1988 com um grande amigo que tem até hoje, que é Zé Olo de Mello. Naquela oportunidade eu não estava na faculdade ainda, mas os relatos da época mostram que nós tivemos à época 126 votos. Em seguida, pela primeira vez em 180 e tantos anos de história da faculdade, uma negra, uma mulher, disputou a eleição de presidente do diretório acadêmico, uma grande amiga que tem até hoje, Ana Paula Maravalho, e nessa oportunidade nós perdemos a eleição por 6 votos. E aí onde eu efetivamente ingresso no movimento, porque participei ativamente da campanha de Ana Paula. É importante dizer que a contradogmática ela surge exatamente de um grande movimento que até hoje me parece existe na faculdade, que é a contestação. Havia um apoio crítico a esse movimento. Depois, por esses fundamentos que apontei a vocês, o movimento ele sai desse eixo e passa a criar essa alternativa, que era uma alternativa de esquerda, uma alternativa católica, uma alternativa democrática, que contemplava todos os setores, tá certo? Inclusive marxistas, leninistas, todos os que tinham interesse em fazer uma discussão aberta e franca, sem nenhum tipo de preconceito, e que pudesse envolver os estudantes para o seu cotidiano.
É importante dizer que nós fomos o primeiro grupo, depois de 30 anos, do entulho autoritário, a discutir na Faculdade de Direito a reforma curricular. Nós tivemos a coragem de defender aqui abertamente o voto universal para diretor da faculdade, não só para diretor da faculdade, mas para toda a Universidade Federal na época. Nós tivemos essa coragem, vamos dizer, de bancar essa ideia, de comprar essa ideia e de defender abertamente que o voto não tinha que ser proporcional. Já que se a faculdade ela é pensada para o estudante, para a comunidade científica, e que quem faz ciência são os estudantes a partir da sua interação com a cátedra, se é que cátedra existe no sentido conservador do termo, nós partimos da premissa de que todos tinham que ter direito a voto. E esse era um ponto diferencial enorme, era o que levava a profundas divergências com todos os outros grupos, com contestação, com outros grupos mais centrados, mais de centro, que depois até se incorporaram ao nosso movimento pela necessidade de imobilismo que havia no movimento estudantil naquele período, necessidade de você renovar as práticas, renovar o discurso, não sufocar discursos que fossem distantes do chamado centro-médio, do discurso, digamos assim, mais formatado, mais palatável a todos aos estamentos da faculdade. Era um discurso de ruptura, mas um discurso com muito foco no estudante, né, com muito foco em reforma curricular, em discussão de grado estudantil, em discussão de melhoria de qualidade de ensino. Eu me lembro que na nossa gestão, e aí eu estou dando um depoimento assim, já pulando um pouco, porque depois da eleição da Ana Paula, eu disputo a eleição pela primeira vez pela Coroa Dogmática, e nós perdemos essa eleição por 33 votos. Eu me lembro que nós chegamos aqui no dia da eleição distribuindo rosas para todos os estudantes da faculdade, para todas as mulheres da faculdade, porque o nome da chapa era Estação Mudança. E a gente dizia que não bastava mudar só o conteúdo do movimento estudantil, precisava mudar a forma de fazer política e precisava trazer a política estudantil para o dia a dia do estudante, para o cara que está do seu lado. Ele sabia, bom, vocês estão falando isso aí, isso muda em que para mim? Em que é que eu posso participar para que isso mude no meu dia a dia aqui? Eu vou ganhar o que com isso? Né? Qual é o destino que eu vou ter em participar de uma coisa como essa? Qual é o significado que isso vai ter para mim? Então, nessa expectativa, foi que nós lançamos a chapa em 91, nós perdemos a eleição, em 92 nós tivemos uma vitória que acho, acredito eu, uma das maiores em números absolutos até hoje, porque nós saímos vencedores daquele pleito com 216 votos de vantagem em relação ao segundo colocado. Foi praticamente uma unanimidade, que foi precedida por uma eleição também muito bonita, porque era uma eleição termômetro, não sei se é assim hoje, mas a eleição para a indicação dos delegados da UNE, geralmente ela era uma prévia e é um termômetro para a eleição de quem vai disputar a eleição do presidente. E naquela oportunidade, uma coisa que muito me honra até hoje, eu fui o delegado do Norte-Nordeste do Brasil, mais bem votado para a eleição da UNE, com 316 votos individualizados, nominados à minha pessoa, e assim, que foi uma coisa que me marcou muito, porque aí eu fui levado a ter que fazer efetivamente a política estudantil. Nunca busquei ser candidato, nunca quis ser candidato, praticamente fui empurrado para essa coisa e disputei com sucesso 2 eleições. Mas aí o que ficou de importante da Coroa Dogmática? Primeiro que a gente conseguiu abrir a discussão para que movimentos posteriormente viessem questionando a maneira de se fazer o político estudantil. Depois de nós tivemos o movimento interativo, nós tivemos aí, me parece que o Zoada, que é o que hoje está à frente dos destinos aí do diretório. Nós tivemos também o movimento centenarista, que de certa forma resgatou essa discussão, que era uma discussão contra a que universidade nós nos propomos a fazer. Qual é o paradigma, né? E isso era importante porque não era só o discurso político, havia um discurso científico. Nós realizamos aqui durante 1 ano e meio, aqui nessa parte superior da faculdade, cursos de estudos, grupos de estudos voltados a discutir todos os estamentos do direito. Quer dizer, voltados na perspectiva de discutir o direito dogmático, o direito positivo, a história, a corrente historicista, a corrente positivista pura, o direito que vinha da origem de Pazucanes, que equiparava a relação da produção do direito com a relação da mercadoria, e aí uma abordagem marxista, essencialmente marxista, mas também buscamos fundamento na discussão do direito com relação à sua exegese católica progressista, ou seja, cristã progressista, que se impôs e que se colocou e que se tornou minoritária posteriormente, exatamente por questionar esse imobilismo na discussão das ideias, que também era um ponto que isso era muito sensível para nós naquele tempo especificamente, porque, como falei, quando entramos na faculdade e o movimento Coroa Dogmática surge nesse período, a Constituição Federal tinha pouco mais de 2 anos. Então, assim, o que é que ficou de importante disso tudo? Primeiro, uma visão de mundo. Quer dizer, hoje a gente traz daqui desse período, que já fazem aí 1992 para 2012, fazem 20 anos, há 18 anos que eu saí daqui, há 26 anos que eu entrei na faculdade, já vinha de um movimento estudantil secundarista, né? Fui brisolista há muito tempo,
e acho que como boa parte de minha juventude, que cresceu na década de 70, ouvindo falar de Brizola, não me arrependo disso. Costumo dizer que minha trajetória de ideias é a mesmíssima, né? Continuo a mesma pessoa e acreditando nas mesmas, vamos dizer assim, ideias. Acho que as ideias são o que movem o homem. O homem deve trair a tudo, menos o que pensa. Na medida que o homem trai o que pensa, ele deixa de existir. Ele passa até a perder o espelho que a Bíblia, né? Vamos usar a Bíblia como referência, que a Bíblia usa, quer dizer, nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus não porque nós temos duas pernas, dois braços, uma cabeça e um tronco. Nós somos imagem e semelhança de Deus porque nós pensamos, existimos e interagimos com Deus em cada pensamento. E aí o pensamento de esquerda, ele teve essa vertente, teve seu valor, e nós procuramos incorporar esse casamento, mas dentro de uma leitura abertamente esquerdista, à época do que havia de melhor no progressismo da Igreja Católica, nas leituras marginais do marxismo, que foram todas derrotadas, né, porque o que venceu não foi o marxismo original. Eu tive a oportunidade de ler um depoimento e fui testemunha desse depoimento no primeiro Congresso Internacional de Direito Alternativo, que posteriormente ele foi secretário, acho que de Segurança Pública no Rio de Janeiro, o advogado do Bloco Pinot, e ele dizia de forma muito inteligente, quer dizer, não existem débitos de Marx para com a história, porque isso é muito pobre, nem homem nenhum tem débito com a história não tem débito com homem nenhum, né? Nem com Jesus Cristo a história tem débito, mas o que existe são leituras dogmáticas que afastaram toda a ciência humana do seu prumo a partir de interesses meramente materialistas. Quem pensa o mundo não pensa nos interesses materiais, mas quem pega as teorias que pensam o mundo procura transformar o mundo ao seu modo, e aí os interesses materiais são inevitáveis e são inexoráveis, né? A revolução, de certa forma, que era o que nós propugnávamos aqui no movimento estudantil, é exatamente essa expressão, quer dizer, é a expressão da impossibilidade de você reconstituir a sociedade pelos meios materiais. Quer dizer, os argumentos da razão e da lógica, eles são irrelevantes quanto aos interesses materiais. Agora há pouco eu vi um testemunho aqui de um grupo que me antecedeu e foi falado exatamente isso, quer dizer, um café da manhã para quem estava com fome. Ora, se o café da manhã era para fulano, para Beltrano, a fome é um interesse material latente e ela se sobrepõe, e ela se encampa, e ela se corrompe, e ela corrompe qualquer indicativo de pensamento. Por isso, um questionamento que nós fazíamos é até que ponto o direito é uma ciência, no sentido científico, ou seja, metodológico do termo. Há um método, há um valor científico, há uma regra a ser seguida, sim, há uma regra a ser seguida, mas ela peca no seu principal fundamento, qual é? A linguagem, né? Nós hoje dizemos que isso aqui é uma cadeira, e quem diz isso é Paulo de Barros Carvalho, não porque seja uma cadeira, mas porque nós convencionamos a chamar cadeira, assento, né? A origem vem da linguagem, ela não vem do conteúdo da utilidade. Podíamos dizer que isso aqui era uma mesa, e hoje eu estou aqui sentado numa mesa e não numa cadeira, se não fosse a convenção dos interesses materiais de eu ter que apor a minha coluna apoiada sobre essa mesma cadeira. Então foi nesse sentido que o movimento surgiu, foi nesse sentido que o movimento se desenvolveu. Havia muita poesia, é bom que se diga isso para que a gente não fique sendo chatoso aqui. Havia muita poesia, nós tínhamos grupos de discussão, nós tínhamos um jornal, que era o jornal Direito de Luta, e esse jornal ele tinha uma coluna dedicada, quase que meia página, só voltada para artigos poéticos, artigos de comentários do cotidiano, piadas, sátiras. O movimento era muito aberto, o movimento era aberto a todos. E, bom, em seguida, saí do movimento estudantil, terminei a eleição, não quis mais fazer, porque já tinha outros compromissos de ordem profissional, de ordem de trabalho, como advogado, que sou até hoje, há 18 anos que eu tenho um escritório próprio, atuando na área fiscal, na área de contratos. E, bem, as pessoas que ficaram cuidaram do movimento da forma que lhes cabia, da forma que lhes achavam melhor. E, como um movimento não pode ter dono, também não pode ter início, nem meio, nem fim, quem vai dizer isso é a história. Mas coube essas pessoas posteriormente mudaram o nome do grupo para Movimento Faculdade Interativa, me parece, e aí incorporar uma série. Então, a Faculdade Interativa, o Movimento Interativo, foi o que nos sucedeu posteriormente. Eu não estava mais na faculdade, foi capitaneado por alguns amigos nossos, que são amigos nossos até hoje, Evandro, acredito que Hugo, algumas pessoas que eu tive contato posteriormente. Essas pessoas criaram a faculdade, pelo que me consta, chegaram até a ocupar a presidência e ocupar cargo no diretório. E hoje me parece que um pouco dessa coisa, eu não posso dizer o quanto, nem se o conteúdo é o mesmo, nem se eu estaria militando junto a essas pessoas, mas é representada pelo movimento Zoada, que parece que hoje também ocupa as funções aí executivas do diretório acadêmico. Então é isso, foi uma época muito rica, uma época muito boa, e foi uma cachaça ótima, excelente, que deixou bons elementos aí de vida e de amizade com todos, inclusive com aquelas pessoas que me faziam oposição, né, como Jaime, Paulo César, Leonardo, só para ficar nesses aí, que eram adversários políticos ferrenhos. Nós tínhamos uma disputa aqui de
de alto nível, diga-se de passagem, se discutia política aqui num nível excepcional, com efetiva participação estudantil, coisa que hoje não acontece, até com a própria contestação, que é herdeira, vamos dizer assim, dessa trajetória deles. Quer dizer, não há esse embasamento participativo das pessoas, há um engajamento por elementos outros que já eram compatíveis naquele tempo nosso, mas que parece que hoje são muito mais graves. Eu tenho uma filha com 22 anos, que cursa aqui Direito, que está já, me parece que no 6º ou 7º período, que trabalha comigo desde o primeiro período, e ela é uma pessoa que é totalmente desiludida do movimento estudantil, nunca participou, disse até que simpatiza com contestação. Digo, ela só não vai dizer isso por aí, porque eu fui o algoz da contestação e o mentor intelectual de um negócio que alijou ele do poder durante uns 4 anos. Mas, assim, de certa maneira, é um retrato de um esgotamento de modelo que precisa ser revisto, e aí precisa ser revisto na sua concepção de estrutura e na sua relação com os estudantes, que era o que nós buscávamos com a conta dogmática, que eu não sei se foi possível alcançar. Era isso que eu tinha para dizer, e, enfim, muito bom estar aqui. Eu comecei aqui na faculdade no ano de 1972 e só vim me formar em 2011. Isso é uma circunstância bem especial, porque na época o movimento estudantil estava muito abalado pela repressão política, né, na época da ditadura. Para vocês terem uma ideia, uns anos antes, quando eu ainda era secundarista, o secretário de Educação, que foi inclusive aluno aqui da faculdade, Roberto Magalhães, mandou expulsar 8 alunos do colégio Pereira da Costa, historiador Pereira da Costa, do colégio estadual, e enviou um ofício a todas as escolas de Pernambuco, as escolas estaduais, proibindo a matrícula desses 8 estudantes. Isso, inclusive, é um relato que eu faço aqui nesse livro, A Geração que Queria Mudar o Mundo, 68. São relatos, há um relato meu que conta essa situação, esse período de repressão, né? Que foi mais ou menos o pano de fundo dessa época. Em 72 eu entro aqui para a faculdade e após um ano já de faculdade, um movimento estudantil muito baqueado, mas um diretório acadêmico resistindo, eu fui perseguido, a polícia política veio à minha procura na minha casa, na faculdade. Eu dava aulas também no estado de Pernambuco, como professor de um ginásio orientado para o trabalho, e aí tive que sair para a clandestinidade. Mais tarde a situação aperta ainda mais, eu me exilei, fui para o Chile, por terra, né? Fui para a Argentina, para o Chile, e infelizmente houve um golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende, e fui preso, fui para o Estado Nacional, e posteriormente, através de um organismo internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, fui para a Suécia, onde permaneci lá por 6 anos do exílio. Posteriormente, já como engenheiro, já formado engenheiro, uma nova lei de anistia permite o retorno aos estudos interrompidos. Então eu retorno para a faculdade para continuar os estudos da época, né? E aí tive o prazer de ter vários colegas, como professores, colegas daquela época, de 72, que eu fui da turma, quando eu fiz vestibular, o primeiro colocado no vestibular de 72 foi o hoje desembargador Manuel Erhard, né? Tivemos vários alunos, vários colegas que depois vieram a ser professores aqui da faculdade. Zélio Furtado, Ângela Calabri, né? Chico Queiroz também se forma no ano de 76, no ano que eu me formaria se tivesse continuado na ocasião. Então, foi um prazer ter retornado aqui à faculdade, percebi que o movimento estudantil honrava, né, a tradição do diretório acadêmico, desde a época da fundação. É um movimento muito combativo, todas as correntes majoritárias aqui do diretório, correntes realmente de esquerda, mas lutando solidárias aos movimentos de massa, como o movimento dos trabalhadores sem terra, tanto contestação como zoada, posteriormente o
movimento interativo, todos esses movimentos são realmente muito, seguem uma tradição da Faculdade de Direito, é uma coisa muito interessante. Considero que a atuação do movimento estudantil é uma atuação muito rica, né? Você percebe a participação dos estudantes no cenário, não só nas questões internas da faculdade, nas questões do direito, também nas questões nacionais, nas questões políticas centrais. É muito importante, né? Gostei muito desse período, do meu retorno, após o meu retorno, que tem os sucessivos movimentos e os debates que ocorreram nesse período, né? Então foi uma questão que valorizo muito. Acho que o movimento estudantil na Faculdade de Direito, ele preserva a sua tradição. Recordo aqui ainda da minha turma, que estudou aqui, o Custódio Amorim, que foi uma pessoa que foi perseguida também na ditadura, presa aqui, torturada, muito torturada. Seria até importante colher o seu depoimento dessa época, né? Infelizmente ele está atualmente na Inglaterra, mas deve retornar talvez na semana que vem. Você poderia colher um depoimento importante. O depoimento também do Marcelo Santa Cruz, que hoje é vereador de Recife, foi uma personalidade aqui do movimento estudantil da Faculdade de Direito.